Olá, bom dia, estamos de volta. Pastor Rubens Silva trazendo para você uma palavra de esperança. Hoje, quarta-feira, dia 10 de junho de 2020, estamos na Semana dos Namorados, né? E hoje nós teremos a ministração com a missionária Margarida. E eu quero convidar você que está chegando agora para estar convidando seus amigos, para estar convidando aí as pessoas que você conhece, compartilhando essa live. Tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra de bênção, uma palavra de vitória para o teu relacionamento e relacionamento também de outras pessoas, tá certo? Então quero convidar você nesta manhã de quarta-feira, tá compartilhando essa live. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você através da missionária Margarida, tá bom? Então, que Deus te abençoe e que a palavra de Deus possa adentrar no teu coração. Compartilhe essa live, não esqueça, e convide os seus amigos também para estar conosco nesse momento tão abençoador, tá bom? Bom dia, paz do Senhor para todos. Que maravilha, né? Estarmos de volta a essa oportunidade que o Senhor assim nos concede, né? De ministrar um pouco a palavra do Senhor, né? E como o pastor Rubens falou, estamos na semana dos Dias dos Namorados, né? Então, eu sei que muitos corações estão aí já tocados, né? O romantismo está no ar, né? E nós cremos então que há muitos corações sensíveis, né? E estão dispostos realmente para estar ouvindo a palavra de Deus, né? E relacionado a esta semana, aquilo que nós estamos falando, né? E hoje eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 19 e o verso 6. Quero convidar a todos que estão nos ouvindo, você que já chegou, né, a pegar a sua Bíblia, então, a estarmos compartilhando um pouco, né, acerca da palavra de Deus. E eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração, para o seu relacionamento, você casado, né, e você que pretende casar, você que está noivo, você que namora, né, então eu acredito que com certeza Deus vai falar ao seu coração nesta manhã. Então Mateus capítulo 19, verso 6 diz assim: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Vou repetir novamente. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Porém, uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Vamos orar, queridos, nesse momento, colocar nossas vidas diante do altar do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Pai, nós te bendizemos, ó Senhor. Nós te glorificamos, ó Deus, porque Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Tu és o Deus Santo, Deus que pode fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Senhor, nesta manhã nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor possa nos usar, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome. Que aquilo que vamos compartilhar, Senhor, possa tocar nos corações, ó Deus, que nos ouve. Que o Teu nome seja exaltado, seja glorificado, Senhor. E que, ó Deus, o Senhor possa verdadeiramente abençoar, ó Pai, os relacionamentos, os casais que nos ouvem, ó Deus, aqueles que pretendem, Senhor, se casar também, formar uma família. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o pastor Rubens me fez o convite de estar hoje ministrando um pouco acerca da palavra de Deus.
E ele me deixou bem à vontade para falar aquilo que realmente possa diferenciar assim nas nossas vidas durante esta semana, né, que nós estamos com o tema aí dos dias dos namorados. Mas antes, a palavra de Deus, ela nos mostra que o Senhor, ele fala acerca da sua palavra, dizendo que a partir do momento que nós nos casamos, que nós nos unimos um ao outro, nós nos tornamos uma só carne, né? Nós não somos mais um. Eu não sou mais solteira, nem Rubens também. Não sou mais dona da minha vida, nem Rubens também. Mas que quando, a partir do momento que nós concretizamos nosso relacionamento, então nós estamos ligados um ao outro, né? Nós fazemos parte um do outro. Nós somos uma só carne, né? Então, aquilo que eu preciso fazer, Rubens precisa também estar tendo conhecimento. E assim por diante. O que ele vai fazer, eu também preciso saber. Então, porque ele diz aqui que de modo nós não somos mais, já não são mais dois, na verdade, né? Ou seja, eu com Rubens a gente soma dois. Não. Porém, nós somos agora uma só carne, uma só pessoa, né? Porque a palavra de Deus diz que o que Deus ajuntou, não separe o homem, né? Então nós estamos falando aqui de quê? De divórcio, né? Nós estamos falando aqui das crises, dos que os relacionamentos passam, né? E hoje em dia, queridos, a situação conjugal está muito comum nos dias de hoje. As pessoas separam, casam-se, se não der certo, separam e depois casam de novo e assim vai, né? Sabendo que só vai encontrar mais problemas, porque precisamos resolver os problemas lá no primeiro casamento. Se nós não resolvermos lá no primeiro, o segundo também não vai ser possível resolver, nem o terceiro e assim por diante. Então a palavra de Deus, ela é bem clara quando ela nos mostra que sim, ele fez o homem, ele fez a mulher, mas ele fez para que o homem e a mulher se unissem, né? E ele uniu o homem e a mulher, tornando os dois uma só carne, né? Uma só pessoa. O que eu sinto, meu marido deve sentir também, né? E assim por diante. Então, nessa manhã Deus colocou no meu coração de trazer algo relacionado a contar um pouco das experiências da minha vida no casamento, daquilo que eu tenho vivido. E como vocês sabem, acho que o mundo inteiro soube que dia 8 de junho, né, segunda-feira, nós fizemos 29 anos de casados. E eu louvo a Deus pelo meu relacionamento, pelo meu casamento. Sou muito grata a Deus por tudo que o Senhor fez, da forma como Ele propositou isso. No início não foi fácil, irmão, no nosso namoro, né? Não foi fácil, porque os meus pais, eles não queriam o nosso namoro por conta da cor de Rubens, veja só. Então nós namoramos 2 anos, e eu passei muita dificuldade. Minha mãe brigava todos os dias. Ela não aceitava de forma nenhuma o nosso relacionamento. Eu não era serva de Deus ainda, e nem Rubens também. Só que aí, a gente se apaixonou, a gente se conheceu, a gente se apaixonou e a gente então resolveu namorar. Mesmo atravessando todas essas dificuldades. E a maior delas era a dificuldade dos meus pais, principalmente da minha mãe. Então, a gente foi levando, a gente conseguiu namorar 1 ano, foi tudo na paz, escondido, porque ela não queria de forma nenhuma. Tentamos o 2º ano e o segundo foi muito terrível para a gente. Havia pessoas que me perseguiam,
pessoas da família, e contava tudo para ela o que estava acontecendo. E quando eu chegava em casa, a briga era feia. Mas aí, irmãos, a gente estava saturado de tanto dessa situação, e aí nós decidimos então casar. Colocamos os papéis no cartório, fomos à igreja. De início a gente ia casar só no civil, mas depois nós fomos à igreja. Eu tenho 6 irmãos, 4, vamos dizer assim, 5 ficaram do meu lado, né? Mas tiveram os outros, vamos dizer que 4 irmãos, tiveram 2 que tiveram apoiando mais a questão da minha mãe. E aí nós fomos, fizemos tudo como de acordo deveria ser, porque a gente tinha convicção do amor de um para com o outro. E aí fomos, eu já era maior de idade, trabalhava, fomos, acertamos tudo, e 8 de junho de 91 nós nos casamos. Foi muito difícil porque quando eu saí de casa, minha mãe, ela não me abençoou. Ela não queria que eu me casasse. Ela não me abençoou e ela me jogava muitas pragas. Sabe, irmãos? Tudo de mal ela jogava em cima de mim para que eu pudesse realmente não ser feliz. E aí nós casamos, fomos morar no nosso cantinho. E ela disse que eu não fosse mais para casa, ela não me aceitava mais como filha, só por conta dessa situação. E aí eu passei mais ou menos 3 meses sem visitá-la. Os meus irmãos começaram a conversar com ela, tentando dizer a ela que era bobagem, que ela deveria me aceitar e tal. Eu sei que com 3 meses ela me recebeu de volta. Eu fui em casa, ela me aceitou, apenas eu, Rubem não. E aí, irmãos, é só um resumo daquilo que eu quero falar para vocês nessa manhã. Não sei se o tempo vai permitir. E aí, queridos, Rubens, quando a gente namorava, Rubens dizia que um dia ia ser um servo de Deus, um crente. Eu disse, tá bom, você pode ser, mas eu não. Porque eu fui criada de uma forma totalmente diferente da dele. De estar em missa, de reza, de tudo isso. Fui criada dessa forma, né? Então, para mim, era continuar na religião que eu estava. E aí, nós nos casamos, eu continuei sem ir lá, até que ela me permitisse que eu fosse, aí eu fui, né? Mas Rubens de forma nenhuma. Aí quando foi um dia, Rubens aceitou a Jesus como Senhor e Salvador em casa, e a partir daí ele começou a congregar numa igreja e também a participar de um círculo de oração. E aí quando ele chegou no círculo de oração, que ele orava, começou a orar com as irmãs, teve uma irmã que olhou para ele e disse assim, que perguntou se ele tinha algo que estava impedindo a comunhão dele com Deus. Se ele tinha raiva de alguém, o que era que estava acontecendo? Ele disse não, mas aí ele lembrou da minha mãe, né? Aí ele disse, não, eu tenho a minha sogra que não gosta de mim, não fala comigo, não, até hoje ela não quis o nosso casamento, mas eu não tenho nenhuma raiva dela. Ela disse, mas você precisa entrar em acordo com sua sogra, você precisa ir lá conversar com ela. Mas ela não vai me receber. Ela disse, mas vá. Quem é o crente? É você, não é? Então tem que ir. Então, irmãos, ele dali mesmo, ele nem me conversou comigo, ele foi até a casa da minha mãe. Ele estava num bairro distante e saiu a pé, conversando, orando com Deus. Quando chegou lá, que ele bateu no portão, a minha mãe já nem conhecia mais ele, porque a minha mãe viu ele uma vez quando eu levei para conhecer eles, e ela pegou assim na mão dele, e a partir daí foi só briga, discussões, né? Porque ela não queria mesmo, de forma nenhuma, meu casamento. Então foi o que aconteceu. Ele chegou lá, bateu na porta e disse, eu gostaria de falar com a senhora. Minha mãe costurava na época. E aí ela disse, meu filho, eu estou muito ocupada. Ele disse, não, mas é rápido, a conversa é rápida. Aí ela abriu o portão, mandou ele entrar e não sabia que era ele.
Então ele disse: a senhora sabe quem eu sou? Ele disse: não. Ela disse: eu sou o esposo da sua filha. Então quando ele disse isso, ela estremeceu, né, nas bases. E aí ele disse: olha, Dona Eunice, eu vim aqui porque eu sou um servo do Senhor. E eu vim aqui pedir a sua bênção para o meu casamento. Eu amo a sua filha, ela me ama. Nós casamos, nós estamos bem, mas nós precisamos que a senhora nos abençoe. E eu não tenho raiva da senhora, não. Eu amo a senhora. Eu não tenho nenhuma dificuldade com a senhora. Nesse momento ela se aquebrantou, chorou bastante e disse que era porque não queria que eu me casasse. Porque, irmãos, eu sou a caçula. Meus irmãos casaram tudinho e eu fiquei. Então, certamente, ela não queria que eu me casasse, vivesse o resto da vida, né? Só para ela, só para casa. E eu sei que ali com aquela conversa, Deus abençoou. E eles entraram em paz. Ela dizia que no dia que ele andasse lá, ela ia derramar uma chaleira de água quente nele. E essa chaleira de água quente se tornou num café. Deu café para ele, chamou ele de meu filho, perdoou e abençoou o nosso relacionamento. A partir daí, irmãos, Rubens passou a frequentar a nossa casa, né? Nós, no início, ainda nós víamos alguma barreira ainda, mas ela foi aos poucos deixando. Porque ela foi observando o nosso relacionamento, ela foi vendo realmente que tudo que ela pensava não era nada daquilo. E aí, irmãos, chegou um dia que ela ofereceu a cama dela para ele dormir e o seu chinelo para ele calçar. Então Rubens se tornou, vamos dizer assim, eu posso dizer que o melhor genro, né, para minha mãe. Então a minha mãe adoeceu, passava as semanas com ela em Petrolina, voltava para Salgueiro, mas ela partiu para a glória de Deus, mas partiu, irmãos, em paz. E eu vi tudo isso agir de Deus. Eu vi que tudo isso era agir de Deus. E as pragas que ela jogava em mim. O meu pai, que nem era crente, que não era crente na época, que ele já veio se converter bem agora, perto de falecer. Ele disse: minha filha, eu não vou para o seu casamento, mas eu desejo que as pragas da sua mãe nunca peguem você e que você seja muito feliz. Então, naquele momento, as pragas que minha mãe jogava em mim foi quebrada pela palavra do meu pai. E resumindo, irmãos, porque a nossa história dá um livro. E aí nós tivemos os nossos filhos e ela amou os meus filhos. Ela sempre falou muito bem dos meus filhos. Diz que meus filhos eram educados, meus filhos eram abençoados. Coisas que ela dizia, palavras horríveis que iam ser os meus filhos. Mas ela chegou a amar os meus filhos de tal maneira que disse que eram os melhores netos que ela tinha. Então, irmãos, eu só tenho a agradecer a Deus, porque eu sei que foi propósito de Deus Ele ter colocado Rubens na minha vida e eu na vida de Rubens, apesar de todas essas situações, porque isso que eu estou dizendo aqui, irmãos, não é nem a metade do que eu passei em relação à proibição deles, né? Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que o que eu quero ministrar hoje é a experiência de alguns segredos de manter um casamento durável, chegando até os 29 anos, baseado nas nossas experiências, né? Então, se você quer viver um casamento durável, quantos anos você tem de casado? Pois é, mas se você quer continuar vendo o seu casamento durar, então você precisa, assim como eu, observar alguns conselhos, né, que eu quero ministrar nessa manhã para vocês. E o primeiro deles é deixar que o cordão de 3 dobras prevaleça no nosso relacionamento, né? Eu não vou estar citando aqui, irmãos, lendo a Bíblia, porque senão nós vamos ter muito tempo. Mas a palavra diz lá que o cordão, lá em Eclesiastes 4:12, que o cordão de 3 dobras
né? Ele abençoa o relacionamento conjugal. Que é esse cordão de 3 dobras? É o Senhor, é Jesus nas nossas vidas, né? É o Espírito Santo que nos ensina, que nos mostra, né? Que nos ensina como nós devemos andar. Então, eu tenho praticado isso no meu relacionamento. O cordão de 3 dobras, ele tem sido fixo no meu relacionamento. Nada eu faço se eu não tiver orado, se eu tiver colocado diante de Deus e convidado Jesus para abençoar a minha vida. Se o meu casamento tem durado até esse tempo que nós estamos, 29 anos de casados, então é porque o Senhor Jesus, ele faz parte do meu relacionamento. Ele faz parte da minha vida conjugal. Ele é prioridade na minha vida, no meu relacionamento. Como está o seu relacionamento? Você tem convidado Jesus para fazer parte dele? Você tem convidado Jesus para ser o centro do seu casamento? Você tem convidado Jesus para ser o cordão de 3 dobras? Porque muitas vezes há dificuldades que eu e Rubens nós não podemos resolver. Mas se nós temos Jesus na nossa vida, Jesus no centro do nosso casamento, com Ele, nós vamos ter condição de resolver qualquer situação. Então, o primeiro segredo de manter o casamento durável aos 29 anos é que Jesus, Ele é o cordão de 3 dobras no meu relacionamento. E jamais, irmãos, eu quero deixar que Jesus se afaste dele. Porque sem Deus, nada posso. Eu não tenho direção nenhuma para seguir. O segundo conselho que eu posso dizer que tem durado esses 29 anos é porque eu tenho colocado em prática os votos que fiz ao meu marido no dia do meu casamento. Queridos, os votos de fazê-lo feliz, os votos de estar com ele na doença, na alegria, na tristeza, né? Na questão financeira difícil, enfim, aqueles votos que nós fazemos e que muitas vezes, irmãs, nós quebramos. Muitas vezes nós quebramos, muitos casais têm esquecido do voto que fez naquele dia, diante de Deus e diante do padre ou diante do pastor, e por qualquer situação tem deixado esses votos ser quebrados. Então, se você quer ter um casamento durável, você precisa praticar, colocar em prática os votos que você fez diante do altar naquele dia que você se casou. É exercer, seja na alegria, seja na tristeza, seja nas adversidades, seja na bonança, onde quer que for. Mas você precisa estar junto do seu parceiro, junto da sua esposa. E jamais permitir que essas coisas venham impedir no relacionamento de vocês. Então, praticar os votos, renovar os votos todos os dias, isso é muito importante. Porque isso faz com que haja durabilidade no casamento. Você tem honrado esses votos? Você tem praticado esses votos? Você tem lembrado daquilo que você fez, daquilo que você disse diante do altar, que seria esse esposo e que seria essa esposa? Pois é, se você tem esquecido, isso não vai fazer com que o seu casamento dure. Lembre-se, coloque em prática e renove esses votos diante do Senhor. Posso dizer que também o outro conselho que eu posso dar aqui é porque eu assumi o meu papel a ser executado no meu casamento e vida familiar. Eu tenho o meu papel a ser executada. Rubens tem o seu papel, o papel do marido, do cabeça do lar, do sacerdote. Existem os papéis que a esposa precisa realizar e papéis que o marido também precisa realizar. E nós vemos, irmãos, que há casamentos aí frustrados, casamentos sendo destruídos, porque
A esposa muitas vezes faz o seu papel e ainda faz o papel do marido. A esposa, ela é a mãe, mas ela também é o pai dentro de casa. E esses papéis muitas vezes invertidos, Deus não abençoa. Porque na sua palavra ele manda dizer o que é que a esposa precisa fazer e o que é que o marido precisa fazer. Então, ambos precisam executar os seus papéis. Eu sou dona de casa, eu preciso cuidar da casa, preciso cuidar dos filhos, eu preciso edificar a minha casa, edificar o meu relacionamento. Saber o que é que me cabe fazer dentro de casa, que não é papel do meu marido fazer. E meu marido fazer sabendo que o que lhe cabe fazer e que não é papel meu nenhum, porque isso é tarefa dele. Então, quer um casamento durável? Então assuma o seu papel. Assuma a sua função dentro de casa, dentro do seu lar. Combine com seu marido, ajude um ao outro a executar esses papéis, essas atividades que são tão importantes. Não venha sobrecarregar um ao outro para que eu possa fazer e não venha ainda fazer aquilo que o meu marido cabe a ele fazer, porque isso vai me sobrecarregar. Isso não é para mim. Isso o Senhor fez para que ele fizesse. Então há casamentos, irmãos, desmoronando, há casamentos sendo destruídos, há casamentos com confusões dentro de casa, porque marido e mulher não conseguem exercer os seus papéis e esse casamento não consegue ser durável. Então, o que é que você tem feito do seu papel? Você mulher, você homem, você esposa, você marido, faça com alegria, execute como se você estivesse executando para o Senhor. Porque se assim for, você vai ver as bênçãos que o Senhor vai conceder e fazer o teu casamento durar até que ele venha ou até que a morte os separe, como nós lemos no texto, né? Há outro papel, o outro conselho que eu pratico dentro do meu casamento é que eu pratico a submissão, sabendo que ela foi determinada por Deus para uma vida de bênção no meu relacionamento. Irmã, se tem uma coisa que eu sei ser, é submissa ao meu marido. Rubens vocês jamais vão ouvir de Rubens durante todos esses 29 anos de casados que nós temos alguma coisa que ele tem dito, faça isso e eu não faço. Porque eu aprendi na palavra de Deus que a mulher, ela precisa ser submissa ao marido. Esse não é apenas conselho de Margarida, mas é conselho da palavra de Deus para as nossas vidas, né? Então, mulheres, sede submissas aos vossos maridos, como diz lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 1. Você pode ler. A Bíblia nos manda que nós sejamos submissas aos nossos maridos. Porque o nosso marido, ele é autoridade no nosso lar. Ele está acima de mim e acima dele está o Senhor. Então, quer um casamento durável? Quer um casamento de bênção? Quer multiplicar os teus anos de casamento? Então seja submissa ao seu marido. Irmãs, não há dificuldade nenhuma. Existem muitas mulheres que não sabem ser submissa. Existem muitas mulheres que não querem ser submissa aos maridos. E eu vejo, irmãos, que essas mulheres, os casamentos delas são desmoronados. Porque não estão obedecendo o mandamento, a ordem, a palavra de Deus nas nossas vidas. Então, o que tem feito o meu casamento durar, até chegarmos aqui aos 29 anos, e se em nome de Jesus chegaremos até mais, se Ele permitir, é que eu tenho praticado esse conselho.
Isso tem sido uma realidade na minha vida. Eu quero dizer para vocês, irmãs, que isso não traz peso nenhum para mim. Porque eu louvo a Deus pela vida do marido que eu tenho. E louvo a Deus porque Ele é autoridade. Ele está acima de mim. Ele é autoridade no meu lar. Eu me sinto segura, eu me sinto feliz, eu me sinto realizada. Então, se você não tem essa realização, busque dele. Seja uma esposa submissa. Obedeça a voz de Deus. Obedeça o que a palavra de Deus fala. Para que o teu casamento seja bem sucedido. Para que o teu casamento realmente seja um casamento abençoado, fortalecido. Sendo direcionado pelo poder do Espírito Santo. Né? Para que o mundo não venha separar. Porque a palavra de Deus diz que o que Deus uniu, o homem não separa. O homem, ele está tendo essas autoridades hoje em dia de separar o cônjuge. Mas a autoridade maior, irmão, na nossa vida é o Senhor. Então, quer um casamento durável? Seja submisso ao seu marido. Quer um casamento durável, marido? Ame a sua esposa. A palavra de Deus nos mostra que a mulher, Deus deixou para que a mulher fosse submissa ao marido, mas ele diz também que o marido amasse sua esposa como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja, marido? Cristo amou a igreja se entregando por ela. Então ame a sua esposa. Valorize a sua esposa. Sabe? Seja exclusivamente para ela. Não divida esse relacionamento com ninguém. Porque no dia que você casou com ela, foi ela que o Senhor escolheu para você. Então ame. Ame e ame. Foi essa tarefa que o Senhor deu para você, homem, para você, marido. Quer durabilidade do seu casamento? Então pratica o amor dentro desse relacionamento. Vou mais adiante. Para que o meu casamento esteja durando, irmãos, até esses 29 anos de casados, eu também tenho procurado ser a companheira, amiga, conselheira do meu marido, a fim de que ele não necessite buscar alguém para desabafar fora do nosso relacionamento. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2, verso 18, que ele diz assim, que não era bom que o homem estivesse só, por isso ele fez uma mulher idônea, né, para que estivesse juntamente com seu marido. E o que é essa mulher idônea? É ser a companheira, é ser a auxiliadora, é compreender o marido, é amar, respeitar, é estar com ele em toda e qualquer situação, né? É não quebrar os votos que fez diante do Senhor naquele dia em que vocês concretizaram o casamento. Então, queridos, nesses 29 anos de casado é o que eu tenho procurado ser a companheira, a amiga, a conselheira. Chega um determinado tempo que nós, de anos de casados, que nós olhamos para o nosso cônjuge, nós sabemos o que é que ele tem. Nós sabemos o que está se passando por ele. Então, nós temos 29 anos de casados e agora nós conhecemos praticamente um ao outro. A gente sabe da dificuldade do outro, do sonho do outro, do projeto do outro. A gente sabe quando o outro está triste, quando está preocupado. Tudo isso a gente sabe um do outro. A gente sabe do que o outro gosta, do que o outro não gosta, né? Então, queridos, é isso que eu tenho procurado ser, essa esposa amiga, essa esposa conselheira, para que o meu marido não tenha necessidade de ir lá fora compartilhar isso com outra mulher. Eu sei que tem coisas que meu marido não fala para mim, porque é homem, eu conheço a estrutura do homem. Eu sei que ele precisa de um homem, como é que diz, um homem experiente, de um conselheiro experiente que possa ajudá-lo.
E isso é bom para você, marido, para você compartilhar. Você precisa ter alguém para você conversar, desabafar, pedir direção, orientação, porque muitas vezes nós, esposa, por mais que a gente tente, a gente não vai suprir essa necessidade. Eu sei que meu marido precisa e eu não tenho nenhum aborrecimento com isso. Até gosto quando ele conversa com alguém maduro, com alguém experiente, com pastores que são amigos dele, né? Orientações que ele pede. Até eu gosto disso, porque eu sei que ele vai crescer, ele vai desenvolver, e são pessoas confiáveis, são pessoas que sabem dar conselho, e o conselho vem do Senhor. Mas há situações que nós precisamos agir como conselheira no nosso lar, e é nessa hora, irmãs, que nós precisamos agir. Como é que você vê seu marido quando ele chega de cabeça quente dentro de casa? O problema que ele teve no trabalho. Quando ele chega em casa todo triste, ou um teste, alguma coisa que ele foi fazer, e ele viu que deu negativo, que ele não foi bem. Quando ele chega em casa, como é que você faz? Você desaba tudo sobre ele, ou você diz, meu filho, calma. Não deu certo agora, mas vai dar certo depois. Nós vamos orar, porque agora não foi o tempo de Deus, mas vai chegar o tempo que você vai ser bem sucedido. Vai ser o tempo que você vai receber, vai ser tranquilo isso. Queridos, quer casamento durável? Quer que seu casamento dure? Então seja companheiro, seja amigo, seja conselheiro. Se preocupe mais com aquele com qual você convive. Se preocupe, pergunte como está se sentindo, pergunte o que está lhe preocupando, o que está lhe deixando triste. Se preocupe, isso é importante. Quando você não se preocupa, até parece que tudo passa despercebido, que você não está se importando com isso. Então não há durabilidade, não há casamento que resista a uma situação dessa. Porque se você não dá aqui, alguém lá fora vai dar essa atenção. Se você não dá a ele essa devida atenção, alguém lá fora vai dar. Satanás vai usar alguém bem bonita, bem atraente, bem legal, para fazer exatamente aquilo que você não fez dentro de casa. Então, quer casamento durável? Exerça lá o que a palavra de Deus fala. Seja a mulher idônea, seja a mulher companheira, seja a mulher que saiba dividir e saiba compreender as adversidades da vida e do relacionamento. Outra coisa também outro conselho que também que eu faço e que tem permitido essa durabilidade no nosso casamento é que eu me cuido, tanto na aparência como na saúde, me deixando ser saudável para que eu venha ter uma condição melhor no meu relacionamento. Irmãos, eu me cuido, sabe? Eu me cuido por dentro e por fora. Porque se existe uma coisa que os homens gostam, é de ter uma mulher atraente, é de ter uma mulher bonita. Não estou dizendo agora que você vai exagerar, sair na rua, estourar todos os seus cartões. Não, não é isso. Mas se cuide de acordo com a sua situação, com a sua condição de vida que você tem. Sabe, não se relaxe. Cuide da sua saúde, faça os seus exames preventivos. Faça um check-up todo ano para ver como você está. Não deixe que os sintomas da doença cheguem primeiro para que você acorde, vá no médico e resolva a sua vida. Não! Faça isso todo ano. Se cuide. Se cuide para que você viva bem e para que você tenha condição de viver bem também no seu relacionamento. Emagreça. Tome bastante água. Tome suco verde. Coma bastante frutas, verduras. Evite as massas, os doces, os refrigerantes. Faça exercício físico.
Para tudo, irmãs, tem um jeito. Teve jeito até para a morte. E esse jeito foi quem? Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário, nos dando vida e vida com abundância. Então, quer ter um casamento durável? Então, cuide da sua saúde. E esse conselho aqui não é só para mulher, não. Você também, homem. Porque você pensa que você é de ferro. Você acha que você é uma máquina? Não, até as máquinas, elas precisam de manutenção. Então você também, marido, você precisa fazer um check-up para ver como é que está a sua saúde. Você também precisa se exercitar, você também precisa se cuidar. Porque quando a gente se cuida, quando a gente está bem, então a gente, com certeza, a gente vai desenvolver melhor o nosso relacionamento. Quer ter um casamento durável, multiplicando os seus anos de casamento, então seja essa pessoa, se cuide e cuide também daquele a qual está do seu lado. Outro conselho que eu posso dar aqui é que eu me deixo inovar, procurando sempre fazer algo novo e que venha deixar o meu marido feliz, saindo da rotina. Precisamos do novo, irmãos. E isso apimenta mais o nosso relacionamento. Há pessoas que não saem da rotina. Há pessoas que não saem para jantar, que não saem para almoçar fora. Há pessoas que não fazem nada diferente para que o casamento seja apimentado, seja renovado. Sabe, irmãs, com as poucas condições financeiras que nós temos, nós precisamos fazer isso. Abra a sua mente para o novo, sabe? Lembre-se das datas importantes, da data de casamento, do aniversário do outro. Lembre-se disso, comemore com alegria, com felicidade. Se importe um com o outro. Marido, traga algo que possa alegrar o coração da sua esposa. Um chocolate, uma flor, não precisa ser nem um buquê, uma flor. Quantas mulheres desejam ganhar flores? Uma flor que você traz, um bilhete que você deixa. Muitas vezes não é nem o presente, mas é o reconhecimento que você tem, a lembrança, quando você lembra. Queridos, nós que trabalhamos com casais, a gente vê que tem maridos que não lembram dos aniversários da esposa. Há esposas relaxadas que não se cuidam, que também não lembra, que deixa passar em branco qualquer situação. Como você quer que o seu casamento seja durável? Então, se renove, abra sua mente, se abra para o novo, sabe? O novo de Deus. Ore a Deus, porque Deus ele vai trazer instrução, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te trazer orientação, para que você possa realmente praticar e fazer isso no seu casamento. Sabe, queridos, é tão bom fazer o outro feliz. Porque quando você faz o seu cônjuge feliz, você automaticamente já está recebendo a felicidade. Então nós não nos casamos para ser feliz, nós casamos para fazer o outro feliz. E para fazer o outro feliz é necessário tantos esses conselhos e outros mais, para que o nosso casamento venha durar. E por último lugar, o último conselho: seja bem clara, seja você mesma. Haverá momentos em que é preciso uma conversa séria, colocar os pingos nos is. Seja transparente, compartilhe as alegrias, como também as tristezas, resolva as situações desagradáveis no relacionamento. Não é preciso você querer ser outra pessoa, seja você mesmo, porque o seu marido casou com você. A sua esposa casou com você, marido. Então há momentos na nossa vida que a gente precisa ser claro, que a gente precisa ser transparente, que a gente precisa abrir a boca e falar. Há momentos que a gente precisa colocar os problemas, resolver os problemas.
Há pessoas que estão empurrando os problemas aí com a barriga, deixando o tempo resolver. Deixando o tempo resolver. Portanto, você quer que o seu casamento seja durável? Então seja clara, seja transparente e tente resolver os problemas do seu relacionamento, trazendo a paz e a harmonia no seu lar. Por isso, queridos, eu quero concluir aqui nesta manhã com essa palavra. Existem muitos outros conselhos, muitas outras coisas que fez a diferença no meu casamento, na minha vida, que tem feito com que o meu casamento dure, que tem feito com que nós tenhamos chegado aos 29 anos de casados. Muitas coisas que não dá para falar aqui. Mas eu quero te dizer que eu sou a mulher feliz e realizada com tudo isso. Até aqui o Senhor tem me abençoado, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E o meu desejo é que esses 29 anos se multipliquem, se o Senhor assim permitir. Mas, irmãos, peça a Deus, peça sabedoria, peça graça a Ele, peça para que Ele possa abençoar o relacionamento de vocês. E que o Espírito Santo possa dar a cada dia a direção para que vocês possam viver felizes e melhor. Então, que Deus abençoe a sua vida e tenha uma feliz semana de Dia dos Namorados. Amém? Então, nós queremos encerrar aqui agradecendo a Deus pela participação dos irmãos. Dos irmãos que estiveram conosco nessa manhã, né? Temos aqui a irmã Luciene Isidório. Temos aqui, deixa eu ver se eu consigo. Edilândia também esteve conosco, né? Temos aqui bastante gente, glória a Deus por isso, né? A irmã Jéssica Janaína. Nós temos aqui a irmã Nailde Alves, glória a Deus. A irmã Luciene. Temos aqui a irmã Neide Macedo, que Deus abençoe a vida de vocês. A irmã Lourdes Costa, Edilândia, eu já falei, né? O irmão Paulo Rogério também esteve conosco, glória a Deus. Temos aqui Derivan Santos, Mirela Andrade, né? Adriana Barros, aleluias. Daniel Freire, glória a Deus. Derivan Santos, né? Então nós temos essas pessoas aqui que entraram. Quero dizer a vocês que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe o casamento de vocês e que amanhã nós teremos a nossa live às 10h15 da manhã. Então que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.